Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Nós vimos isso, por exemplo, nas leis de organização da Presidência da República, que houve alguns desgastes ali do presidente em relação ao Congresso. O presidente queria organizar a própria Presidência da República de outro jeito. É até duvidoso se isso seria tema de lei, se não seria tema de decreto, mas eu não vou entrar nessa polêmica. E o Congresso aprovou determinadas regras, o presidente da República não ficou contente com elas, a lei estava pendente de sanção ao veto, ele vetou, e depois que ele vetou é que ele editou a medida provisória. Então, ele não incorreu na proibição constitucional, porque a proibição constitucional é de editar medida provisória em projeto de lei pendente de sanção ao veto. Não estava mais pendente, ele já tinha vetado. Então, agora ele poderia editar a medida provisória. Infelizmente, eu acho que trata-se de uma previsão que precisa de um aperfeiçoamento aí no nosso texto constitucional. Bom, como vocês já devem ter percebido, a medida provisória ela tem um duplo aspecto. Alguns autores falam em um aspecto bifronte, ou uma característica bicéfala, né? São palavras muito bonitas, para dizer que a medida provisória ela é, ao mesmo tempo, norma e proposição. Ela nasce como norma, editada ali no Diário Oficial da União, passa a valer imediatamente, e ao mesmo tempo não, mas subsequentemente, ela é enviada ao Congresso Nacional. A resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional fala no mesmo dia ela deve ser enviada ao Congresso Nacional, enviada uma mensagem com exposição de motivos, submetendo aquele texto à apreciação do Congresso Nacional. Vem um aviso do ministro, eu já recebi muitas medidas provisórias quando eu trabalhava na Secretaria do Congresso. Então, vem um aviso do ministro-chefe da Casa Civil para o primeiro secretário, o aviso encaminha uma mensagem do presidente da República para o presidente da mesa do Congresso Nacional, e essa mensagem traz a medida provisória, né? Vem com esse nome e numerado de medida provisória, ali no aspecto de proposição, e a exposição de motivos ministerial ou interministerial, que é um documento... Diga. A propósito desse trâmite, né, entre os dois poderes, um parêntesezinho, se você puder explicar para quem está assistindo o que é que significa mensagem no jargão do processo legislativo. Não é o zap, né? Não é, eu vou mandar um bilhetinho. Que mensagem dentro desse processo legislativo é uma forma muito própria de comunicação. O que é uma mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional? Se for possível, esse parêntese. Sim. A mensagem é uma forma de comunicação entre os poderes, né? Está previsto, se não me engano, no Manual de Redação da Presidência da República, esse tipo especial de comunicação para comunicação entre os poderes. Então, a medida provisória ela é encaminhada por meio de uma mensagem. Essa mensagem também tem um número, um documento, né, assinado pelo presidente da República, relativamente breve, né? Eu não lembro exatamente os termos que eles usam, mas tem um protocolo. Comunico a Vossa Excelência por seu alto intermédio aos membros do Congresso Nacional que decidi editar a medida provisória número tal, que ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros do Congresso Nacional. Né? Quer dizer, a mensagem é esse tipo de comunicação especial entre os poderes. O Congresso recebe mensagens não só do presidente da República, mas também, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Também recebe mensagens do Supremo Tribunal Federal em relação a algumas coisas. E nem toda mensagem encaminha uma medida provisória, um projeto de lei. Há outros tipos de mensagem também. Por exemplo, quando o presidente quando há a inauguração da sessão legislativa, ele também envia uma mensagem ao Congresso Nacional. Está previsto que é enviada uma mensagem como que expondo o plano de governo dele ao Congresso Nacional. Geralmente é o ministro-chefe da Casa Civil que traz essa mensagem do presidente, mas muitas vezes o próprio presidente vem trazer essa mensagem, tamanha a importância dela. Uma outra mensagem importante que o Congresso recebe do presidente da República
é a mensagem que apresenta as contas anuais do presidente da República, né? Ele tem um prazo ali depois do fim do exercício em que ele deve submeter as contas dele ao Congresso Nacional. Também envia uma mensagem. Enfim, existem vários tipos de mensagem que o Congresso Nacional recebe e algumas tramitam como mensagem mesmo, né? No caso das medidas provisórias, elas vão tramitar como medidas provisórias. No caso, é encaminhado por meio de uma mensagem, tramita como medida provisória. No caso de um projeto de lei, é encaminhado por meio de mensagem, tramita como projeto de lei. Mas tem algumas mensagens que tramitam como mensagens. É o caso, por exemplo, das mensagens que encaminham o nome de diplomatas para serem aprovados pelo Congresso Nacional. Então, ela tramita como mensagem. Se você for lá no site do Senado, você vai procurar mensagem número tal, né? Elas recebem uma outra numeração aqui, só para fins de organização do processo legislativo, mas elas tramitam como mensagem. Uma mensagem que autoriza, por exemplo, a concessão de garantia para o empréstimo de alguma entidade da União, algum estado, algum município, e autoriza a concessão de garantia da União. Tramita como mensagem também. Algumas outras começam a tramitar como mensagem, depois se transformam, por exemplo, em um projeto de decreto, como é o caso, por exemplo, da calamidade pública, que o Congresso decretou. O presidente solicitou por meio de uma mensagem e foi decretada a calamidade pública por meio de um decreto legislativo, né, que é uma proposição que vocês devem ter estudado, vão estudar, mas que traz uma competência do Congresso Nacional. Bom, atendi, professora? Obrigado. Bom, procedimento legislativo especial. Então, como eu disse, a medida provisória é uma proposição que é submetida ao processo legislativo em um procedimento legislativo especial. Ou seja, a forma de apreciação dessas medidas provisórias não é inteiramente idêntica à tramitação dos processos legislativos comuns, do que a gente chama de procedimento legislativo ordinário. Temos alguns tipos de procedimento, e o procedimento da medida provisória e de algumas outras espécies de proposição, nós consideramos um procedimento legislativo especial por diferir um pouco do procedimento legislativo ordinário, do que é o normal de um projeto de lei que é proposto por um deputado, senador, ou mesmo pelo presidente da República, e tem uma tramitação normal. Nós vamos ver um pouco mais à frente no que se consubstancia esse procedimento legislativo especial. Um outro aspecto da medida provisória que eu coloquei aqui, a par desse duplo aspecto de norma e proposição, uma limitação em relação à edição das medidas provisórias, melhor dizendo, para não confundir com os outros dois aspectos que nós tínhamos colocado anteriormente, uma característica das medidas provisórias, uma limitação ao seu uso, à sua edição, é a irrepetibilidade absoluta. A Constituição não permite que uma medida provisória que foi rejeitada ou teve sua eficácia perdida por decurso de prazo, tenha sua matéria repetida na mesma sessão legislativa. Nós dizemos aqui irrepetibilidade absoluta, porque também existe essa regra de irrepetibilidade, por exemplo, em relação aos processos legislativos em geral. Só que essa repetibilidade é uma repetibilidade vencível, é uma repetibilidade relativa, porque se a maioria absoluta apresentar, concordar com aquela proposição, ela pode vir a tramitar novamente. Não é o caso das medidas provisórias, né? No atual panorama normativo que nós temos das medidas provisórias, nas regras atuais, as medidas provisórias elas não podem ser repetidas. Acabou-se aquela história que tinha antigamente de irem editando uma medida provisória por cima da outra. Isso é algo que acontecia muito ali lá nos anos 90, né? Somente antes da emenda constitucional 32 de 2001, e agora isso está claramente vedado. Tinha até medida provisória com dígito, né? As medidas provisórias tinham dígitos depois, tinha que ter umas planilhas de controle para saber qual era a origem daquela medida provisória, que ela vinha se repetindo já há anos, muitas vezes. Agora o Instituto está muito mais robusto, e essa é uma das características fortes dele, a repetibilidade. Bom, tratando, digamos assim, em um nível macro, a medida provisória, depois nós vamos descer aos detalhes,
A medida provisória de um nível macro, ela pode ser aprovada pelo Congresso Nacional, pode ser rejeitada expressamente, pode perder a sua eficácia por decurso de prazo, por ser vencido ali o prazo de 120 dias para a sua apreciação, e ela pode ser parcialmente aprovada, né? Ou melhor, ela pode ser aprovada com modificações. O que acontece, em primeiro lugar, se a medida provisória for aprovada? O presidente da República edita a medida provisória, manda para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional diz, bacana essa medida provisória, muito boa, não quero mudar uma vírgula, é desse jeito mesmo. Se acontecer isso, o que é algo bastante raro, que é algo, não diria bastante raro, mas não é o comum, o próprio presidente da mesa do Congresso Nacional promulga a medida provisória. Ela não é enviada à sanção do presidente da República. Consideram que se foi aquele texto que o presidente da República mandou foi aprovado daquela mesma maneira, já está valendo e tudo mais, não há razões sequer para mandar para a sanção do presidente da República. Isso não é algo que está previsto expressamente na Constituição, mas é algo inteiramente pacificado na prática e previsto na Resolução número 1 de 2002. Quando a medida provisória é aprovada sem alterações, ela é promulgada pelo presidente da mesa do Congresso Nacional. Isso acontece com as medidas provisórias de crédito, de que eu tinha falado, com as medidas provisórias de crédito extraordinário. Como o próprio Congresso, na Resolução número 1 de 2006, e pela regra constitucional de não poder aumentar despesa em projetos de iniciativa do presidente da República, como o Congresso está muito limitado em relação a alterar medidas provisórias de crédito, em geral, as medidas provisórias de crédito, elas são aprovadas como elas vieram. Também porque é muito arriscado mudar uma medida provisória de crédito, digamos assim. Porque imediatamente você abre o crédito e ele já pode ser gasto. Então, como é que você muda se de repente o dinheiro já foi gasto? Né? Pode criar uma série de problemas nisso daí. E até já teve alguns questionamentos em relação a isso, o status desses créditos é muitas vezes disputado. Então, geralmente essas medidas provisórias de crédito, ou elas perdem a eficácia, e o que foi pago, o que não foi pago, não é pago mais, ou o Congresso Nacional simplesmente as aprova como elas vieram. Muito dificilmente o Congresso Nacional faz alguma alteração nessas medidas provisórias. Bom, elas podem ser simplesmente aprovadas, como eu disse. Também acontece com medidas provisórias mais simples. Tem medidas provisórias que são extremamente simples, que, por exemplo, só prorrogam alguns contratos administrativos, de contratação de pessoal. Nós temos visto algumas medidas provisórias nesse sentido, ou alguma situação pontual, algum prazo também, reabre algum prazo. Então, pode acontecer delas simplesmente serem aprovadas. Mas, geralmente, a medida provisória não é simplesmente aprovada. E por que ela não é simplesmente aprovada? Bom, em primeiro lugar, porque o Congresso Nacional quer dar a participação dele. É difícil que o Congresso Nacional inteiro concorde perfeitamente com o que o presidente da República enviou. Ele sempre, por razões políticas, sempre quer dar a sua contribuição, sempre considera a coisa de maneira um pouco diferente, o Congresso é muito plural, então é perfeitamente natural que as medidas provisórias sejam alteradas no curso do processo legislativo. E também nós temos que lembrar politicamente que a medida provisória é uma excelente oportunidade de ver, digamos assim, a sua ideia ser aprovada. Porque o destino de um projeto de lei, em geral, é ser arquivado, é ser engavetado, é não ser aprovado. A maior chance de um projeto de lei é não ser aprovado. Agora, a medida provisória, por já estar valendo e ter que ser ratificada em 120 dias sob pena de decadência, ela, em geral, vai ser aprovada. Em geral, ela vai ser aprovada. Ultimamente, nós temos visto muitas medidas provisórias caírem. Mas, ainda assim, se eu pegar aleatoriamente uma medida provisória, a maior chance é que ela vá ser aprovada, ao contrário de um projeto de lei em geral. Se eu pegar um projeto de lei em geral, a maior chance é que ele talvez nem chegue a plenário. Né? Nem chegue a plenário. Então, a medida provisória... Isso inclui também os projetos de lei que vêm do próprio executivo. Então, o executivo ele pensa isso na hora que existe a possibilidade constitucional do chefe dos poderes enviarem propostas legislativas ao Congresso Nacional.
Além disso, no caso do Poder Executivo, existem determinados temas que são privativos do presidente da República ou projeto de lei para que seja enviado ao Congresso. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.